Pense num relógio. Não um relógio como você conhece, por fora. Pense num relógio por dentro, com todas as suas peças, cada detalhe dele. Se alguém dissesse para você que o relógio nunca foi inventado, que ele nunca foi projetado, que o relógio simplesmente apareceu do nada, você acreditaria? Então, como acreditar que o ser humano, muito mais complexo do que um relógio, pôde ter vindo do nada? Você é um ateu? Você conhece algum ateu? Você conhece alguém que deixou de ser ateu para se tornar um cristão exemplar? Por que muitos cientistas sinceros têm deixado de ser ateus e evolucionistas para tornarem-se fiéis cristãos? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, por que evolucionistas se tornam criacionistas? Eu morei durante 3 anos no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos. Durante o tempo que eu passei ali, tive contato com muita gente influente da cidade, inclusive pessoas da Universidade Federal de São Carlos. Embora tenha conhecido muitos bons cristãos na época, volta e meia eu me deparava com pessoas que citavam um que nem morava mais lá. Volta e meia alguém me perguntava: a que igreja você pertence? E quando eu dizia que pertencia à Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos eram os que me diziam: eu conheci um exemplo de homem e de cristão, e que era também da sua igreja. Outro dia um chegou a dizer o seguinte: esse foi o cristão mais sincero que conheci na minha vida. Ele era da sua igreja. Quando eu perguntava o nome da pessoa, a resposta era sempre a mesma. Diziam: Dr. Rui Vieira, esse era o homem. O que nenhum deles sabia é que o Dr. Rui Vieira passou a sua adolescência e juventude sendo ateu. Ingressou na universidade ateu, mas saiu de lá um cristão, um dos melhores que eu conheci. Bem, hoje o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, que é engenheiro eletricista, atualmente representa o MEC, Ministério da Educação e Cultura, no Conselho da Agência Espacial Brasileira. Faz 25 anos que ele é um dos diretores da Sociedade Bíblica Brasileira e fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. E é exatamente ele o nosso entrevistado deste programa Está Escrito, nesta série Criacionista. Dr. Rui, bem-vindo ao programa Está Escrito. E a primeira pergunta que nós temos, ela é assim muito particular da sua vida. Nós gostaríamos de saber como foi exatamente a sua formação religiosa. Bem, é difícil falar sobre a experiência pessoal da gente, mas já que perguntou, né? Na realidade, como praticamente talvez a grande maioria das pessoas nesse país, embora tendo filiação familiar ligada a uma corrente religiosa cristã, seja católica, seja evangélica, de uma maneira geral, a educação secular, ela deixa Deus de lado. É uma educação realmente, se não for ateísta, é agnóstica. E isso influi na formação da pessoa. Eu digo formação, mas na realidade até eu diria uma má formação da pessoa, porque não é levado em conta normalmente nos bancos escolares usuais, pelo menos das escolas públicas, a necessidade de uma componente espiritual também na vida do ser humano. Muito bem, então devido a esta minha formação secular, seja no primeiro grau, no segundo grau, na época era o grupo escolar, então o ginásio e depois o curso colegial, e ainda na universidade, realmente tudo era orientado no sentido de considerar como uma verdade absoluta a posição agnóstica ou até ateísta. E eu fui criado dessa forma
E, evidentemente, então, eu era um ateu, na realidade. Certo. E, doutor Rui, houve, assim, algum acontecimento especial, alguma coisa que me marcou, foi realmente marcante nessa sua experiência de saída do ateísmo para o cristianismo e do evolucionismo para o criacionismo? Realmente foi, eu diria, uma mudança radical na minha vida aceitar esta posição. E houve vários outros incidentes interessantes em minha vida, que o tempo é curto aqui para explicar, para expor, que tem a ver com a providência de Deus fazendo chegar às minhas mãos, por exemplo, um livro de Sir Isaac Newton, o grande, famoso cientista, talvez o maior cientista de todas as épocas. Não vou nem descrever um pouco o perfil aqui de Newton, todos conhecem. Um livro que ele escreveu com o título de Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse. Isso, então, fortaleceu muito a minha fé, porque eu tinha ao meu lado um grande cientista. Maravilhoso, doutor Rui. Foi maravilhoso o senhor citar isso aí, porque muitas pessoas nem imaginariam que Isaac Newton se interessasse por Bíblia, e principalmente por Daniel, por Apocalipse, por profecias. Por tudo isso que o senhor falou, que o senhor mencionou aí, a gente vê, tem como ter uma visão hoje de que é possível ser cientista e ser cristão também, ser criacionista? Sem dúvida. O exemplo de Isaac Newton é frisante, no caso. E até, por coincidência, recentemente nós conseguimos terminar a tradução de um livro escrito por um estudioso australiano sobre por que 50 cientistas se tornaram criacionistas. E 50 cientistas da época moderna. É bastante interessante ver como há verdadeira harmonização entre ciência e religião. Desde que o ponto de vista científico seja um ponto de vista correto, ele vai se harmonizar com o ponto de vista religioso, desde que também o ponto de vista religioso seja correto. Há uma harmonia entre a correção desses pontos de vista, porque a ciência procura conhecer aquilo que foi criado e a religião procura explicar como é que tudo isso que foi criado foi realmente criado. Por quem, não exatamente o como. Muito bem. Doutor Rui, sendo o senhor um cientista muito bem conceituado no cenário brasileiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê a ciência dentro da Bíblia, ou a abordagem bíblica da ciência? Sim, ela fala, talvez não sob o prisma daquilo que entendemos como ciência moderna hoje, mas logo nos primeiros capítulos da Bíblia nós temos menção à árvore da ciência do bem e do mal. Ciência é conhecimento. Essa tradução, árvore da ciência do bem e do mal, às vezes também nós encontramos com as palavras a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a ciência como um conhecimento, ela faz parte do contexto bíblico, não só nesse episódio inicial, mas também em vários outros episódios, onde aparece a sabedoria científica de servos de Deus que construíram o tabernáculo no deserto, o templo depois em Jerusalém, nos templos de Salomão, e até, eu diria, uma sabedoria aplicada, porque quando há a fundição de utensílios utilizados no templo, isso era uma alta tecnologia. E é sabido que o rei Salomão explorava minas de vários minerais, purificava esses minerais, fazia cobre, bronze, utensílios com essas substâncias, enfim. E então a Bíblia sempre fala sobre o conhecimento e a aplicação do conhecimento, até tecnológico, eu diria. É isso mesmo. A Bíblia contém revelações científicas fantásticas. Ela contém essas declarações desde quando foi escrita. E o grande problema continua sendo que as pessoas não estudam a Bíblia e não dão crédito à ciência dela. Se acreditassem no que a Bíblia diz, veriam que ela revelou muitas descobertas da ciência antes delas acontecerem. Quer ver? Vou citar apenas alguns exemplos.
Na antiguidade, os egípcios acreditavam que a terra estava apoiada sobre 5 colunas. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus, por exemplo, acreditavam em elefantes e tartarugas que ficavam sustentando a terra. Já no Egito, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, se acreditava que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Recentes descobertas geológicas indicam que os egípcios acreditavam que enquanto aquele ovo voava, a casca do ovo se formou e assim o mundo surgiu. Mas veja esta importante informação que Moisés, o autor do livro de Jó, nos dá em Jó, no capítulo 26, no verso 7. Jó 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés, que foi o autor do livro de Jó, escreveu isso no ano 1500 a.C. Moisés não acreditava como os egípcios. Imagine para alguém há mais de 3.500 anos falar sobre o vácuo, o vazio espacial. E veja agora essa outra antecipação da Bíblia em relação à ciência. Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos e muito distantes. Eles acreditavam que a terra era como uma mesa reta e de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Ele deixou o velho continente e descobriu a América em 1472. Quando Yuri Gagarin, em 1961, saiu pela primeira vez da atmosfera terrestre, ele disse: "Eu vejo a Terra e ela é azul e redonda." Agora veja em sua Bíblia o que o profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, diz. O texto é Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Como Isaías poderia saber 600 anos antes de Cristo que a terra era redonda? Mas quem lia a Bíblia já poderia saber que a terra era redonda e que estava suspensa sobre o nada. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, ou seja, o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli, que viveu de 1608 a 1647. Entretanto, Moisés já dizia na Bíblia que o vento tem peso. Isso está no livro de Jó, no capítulo 28, verso 25. Leia comigo. Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. A Bíblia se antecipou 3.000 anos antes da ciência dessa vez. Durante muito tempo, os embriologistas ensinaram que o óvulo, quando fecundado, começava a diferenciação celular e a primeira coisa a ser formada eram os ossos e depois a carne. Essa ideia permaneceu até que pesquisas modernas permitiram a observação do desenvolvimento de um embrião. Aí se verificou que a ordem é a seguinte: primeiro vem a pele, a parte externa, depois a carne, a parte interna, e depois os ossos, a parte do meio. Veja o que Moisés, já na Bíblia, no livro de Jó, fala. Em Jó, no capítulo 10, no verso 11. Jó, capítulo 10, verso 11. De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Mas ainda tem algo que me deixou mais maravilhado. Maravilhado com a sabedoria de Deus. Cada vez mais a ciência vai descobrindo coisas que a Bíblia já mencionava. Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. O pacto era a circuncisão. Isso está em Gênesis, no capítulo 17, versos 11 e 22. E diz o seguinte: circuncidar-vos-eis na carne do vosso prepúcio, e isto vos será um sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo menino será circuncidado.
Você que é mulher deve estar pensando assim, mas Deus fez um sinal só com os homens. Isso pode até ser discriminação. E nós mulheres? Mas hoje nós sabemos que quando Deus deu esta ordem para os homens, foi para proteger as mulheres. Esse costume permanece até hoje entre os judeus, o da circuncisão. E as pesquisas mais modernas mostram que por causa dela, da circuncisão, as mulheres de Israel têm o menor índice de câncer de colo do útero do mundo. E não para aí. Hoje descobriu-se também que o bebê ao nascer tem entre o 2º e o 5º dias de vida maior suscetibilidade de sofrer hemorragias. Abraão não sabia disso, mas Deus sabia. O dia certo foi escolhido pelo Criador. Não é maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós? Mas vamos voltar a conversar com o Dr. Rui. Dr. Rui, por que o senhor fundou a Sociedade Criacionista Brasileira? Bem, a Sociedade Criacionista Brasileira é uma entidade que nós fundamos, que já conta com praticamente 33 anos, portanto tem uma vida longa, que se destina a publicar textos em português, quase que à semelhança da Sociedade Bíblica do Brasil. Textos sobre assuntos da controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, sempre com um fundamento bíblico e sob o ponto de vista mais científico. Temos um índice dos artigos com os respectivos temas, um índice temático, que pode ser acessado no nosso site, na internet, que, aliás, recomendamos que quem queira conhecer um pouco mais sobre a sociedade também acesse esse site para ver até um ligeiro histórico, eu diria, da fundação da nossa sociedade e os campos nos quais ela está trabalhando hoje em dia. E temos também vários livros. Temos livros é difícil eu explicar aqui assim rapidamente, mas eu queria ressaltar pelo menos um desses livros, que é o livro de maior nível já publicado em língua portuguesa sobre a questão entre criacionismo e evolucionismo. O título dele é Evolução, um livro-texto crítico. É a tradução de um livro escrito por 2 cientistas alemães, com a colaboração de mais 6 outros cientistas, todos eles doutorados, pós-doutorados de grandes universidades, ainda trabalhando nessas universidades na Alemanha, um livro que na Alemanha foi premiado e aqui no Brasil, na nossa tradução também, temos a honra de dizer que também foi premiado aqui no Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal, como o melhor livro-texto didático publicado no Distrito Federal. Então, realmente, são livros muito bons, há pequenos resumos a respeito desses livros no nosso site na internet, que recomendamos mais uma vez que seja acessado pelos interessados. Muito bem, Dr. Rui. Sendo o senhor um cientista criacionista, como é a sua convivência com os cientistas evolucionistas? Bem, esta convivência tem sido pacífica, eu diria, durante todos os anos da minha carreira universitária. Comecei minha carreira no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Evidentemente, naquele campo não havia maiores dificuldades na convivência com outros que não tinham as mesmas ideias criacionistas que eu tinha. Continuei essa minha carreira na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos, basicamente, durante 30 anos, até me aposentar. E lá mantive contatos também, até com geólogos do Departamento de Geologia e Geotecnia, sem maiores dificuldades. Durante esses meus últimos anos de permanência no campus da Universidade de São Paulo, eu fui escolhido como diretor científico da FAPESP e fiquei em 2 mandatos, 3 mais 3 anos, total de 6 anos, como diretor científico da FAPESP, mantendo contato com cientistas das várias áreas, além da minha própria área, com biólogos, com filósofos, com astrônomos, com físicos, químicos, bioquímicos, campos em que sempre houve uma posição ideológica diferente entre os 2 pontos de vista, criacionista e evolucionista. Mas eu creio que o importante é respeitarmos os pontos de vista dos outros e, desta forma, termos também os nossos pontos de vista respeitados.
um pouco de humildade, eu diria, ou até bastante humildade científica e humildade teológica também para conversar sobre esses assuntos a respeito dos quais nós estamos tentando estabelecer modelos, tentando estabelecer teorias que tentem, por sua vez, explicar as coisas que estão ao nosso redor, mas dificilmente sem uma revelação, como nós cremos, que temos nas Escrituras Sagradas, nós jamais teremos certeza daquilo que está sendo dito e sendo defendido por qualquer de uma das duas correntes. A diferença fundamental entre a corrente criacionista e a evolucionista também repousa nesse fato. A corrente criacionista aceita e defende e mostra a existência de uma revelação divina, ao passo que a corrente evolucionista, já por sua vez tirando Deus do contexto, ela fica baseada somente em pressuposições humanas. Apenas para encerrar, eu ressalto sempre um livro escrito por Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn é um filósofo da ciência e ele mostra como que essas teorias são formuladas, vivem durante um certo tempo, são testadas e depois necessariamente são substituídas por outras teorias, por outros modelos. Esse é o caminhar da ciência, eu diria humana de uma maneira geral, particularmente dentro do prisma evolucionista. Sob o prisma criacionista, a mesma coisa acontece, mas com aquela segurança de estarmos trabalhando em torno de pressuposições que são inabaláveis. A existência de um Deus criador, um planejador inteligente, com projeto, desígnio e propósito. Sabe, não existe vergonha nenhuma em se tornar cristão. Pelo contrário, é vergonha dizer que você não acredita em algo quando, na verdade, você nunca conheceu aquilo. Quem sabe você não esteja convencido ainda de que Deus é o Criador. Mas, pelo menos, permita-se conhecer um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso que, com certeza, existe e quer comunicar-se com você. Nós estamos à sua disposição. Esperamos poder ajudá-lo a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação, senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui e agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano
só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que há uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E há os que procuram tudo racionalizar, só crendo que a ciência e a cultura podem ver, querendo um milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar e esperar assim em meu Jesus. Filósofos e mestres nunca irão avaliar aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz. O meu Deus é poderoso e é real. Só nele eu encontrei, enfim, perdão. Prefiro depender de sua força sem igual e quero ter então por ele transformado coração. E quero ter então por ele transformado coração. Quem sabe você ainda esteja se perguntando, mas por que é tão importante que eu creia que Deus criou o mundo? Sabe qual é a resposta? A resposta é que, se você acreditar que Deus criou o mundo, você também vai acreditar que só Ele é a saída para a sua vida. Porque só Ele conhece você como ninguém e sabe as suas necessidades e sabe o caminho para a vida eterna. Só em Jesus existe salvação. Foi Ele quem declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abre os braços para Jesus. Abre a porta do seu coração para Jesus, enquanto nós oramos juntos. Querido Senhor, queremos abrir a porta do nosso coração ao Senhor. Às vezes nos achamos impotentes, sem forças. Mas queremos hoje, Senhor, pedir, por favor, que o Senhor possa continuar batendo para que ouçamos esta voz. Queremos abrir e queremos realmente sentir a sua companhia ao nosso lado. Cuida dos seus filhos, Senhor, de cada filhinho sincero seu, que busca com sinceridade de coração, inteireza de coração, a verdade, o seu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Infelizmente, o Está Escrito de hoje acabou. Mas eu encontro você aqui na próxima semana. E não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas que me dá poder até para aceitar